Queridos irmãos e amigos, eu quero saudá-los com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e quero também convidá-los a que hoje possamos refletir no texto que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Hoje eu desejo trabalhar com vocês o tema Cristo, o Senhor da família. Marido e esposa sob o senhorio de Cristo. Diz o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Vamos pedir a direção de Deus para a compreensão dessa passagem bíblica. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar gravando essa mensagem e falando mais uma vez neste canal. Pedimos ao Senhor que leve esta palavra a quem de fato necessita dela e que o Senhor queira usá-la para a tua própria glória, que muitas vidas possam ser abençoadas por ti e que o Senhor soberanamente nos conduza a sermos fiéis naquilo que pregamos e naquilo que vivemos da tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos então entender algumas questões esta noite. Jesus Cristo é a pessoa mais importante de nossas vidas. Nós devemos a Ele tudo que somos. Ele nos amou de uma maneira inigualável e sacrificial. Todavia, costumamos sempre nos referirmos a Ele como nosso Redentor. E isso é verdade. Cristo é o nosso Salvador. Mas poucas vezes, queridos, nos referimos a Ele como Senhor de nossas vidas. Quero dizer com isso que sempre olhamos para Jesus como aquele que nos salvou, mas esquecemos de olhar para Ele como aquele a quem precisamos obedecer, porque é Senhor de nossas vidas. Cristo não é apenas o nosso libertador, mas Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. Nós somos agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo, portanto, queridos, Ele deve ser amado e obedecido por nós. Obedecido em todas as áreas do nosso viver. O que estou dizendo é que as nossas finanças, por exemplo, devem estar sob o senhorio de Cristo. O nosso emprego deve estar sob o senhorio de Cristo. Nossos relacionamentos devem estar sob o senhorio de Cristo, e isso inclui, obviamente e fundamentalmente,
a família. Quando pensamos na família moderna, nós pensamos numa sociedade que está marcada pela crise, e sua crise tem como fonte primária sua insubmissão a este santo senhorio de Cristo. Esta insubmissão, queridos, consiste, em linhas gerais, que a família moderna desprezou quase por completo os princípios divinos que devem regê-la. E a carta aos Efésios, do capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6, verso 9, resgata estes princípios em 3 segmentos da família. O primeiro desses segmentos versa sobre o relacionamento entre marido e esposa. O segundo segmento versa acerca do relacionamento entre pais e filhos. E, finalmente, o terceiro segmento trata dos escravos e senhores. Hoje eu quero expor o senhorio de Cristo no casamento. Marido e esposa somente encontrarão felicidade conjugal quando seu matrimônio for administrado debaixo do senhorio de Cristo. Contudo, antes de adentrarmos essa questão, precisamos compreender algumas particularidades da carta escrita aos Efésios, as quais deverão contribuir para a nossa melhor edificação de hoje à noite. Acredita-se, queridos, que esta carta tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 60 a 62 depois de Cristo, e na ocasião em que ele se encontrava na sua prisão domiciliar em Roma. Paulo menciona este aprisionamento no capítulo 3, verso 1 desta mesma carta. Diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E, no capítulo 6, verso 20, Paulo escreveu: Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esta é a mesma prisão que nos é relatada pelo Dr. Lucas em Atos capítulo 28. E aí eu quero ler apenas os versos de 11 a 16. Diz assim: Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, queridos, é nessa prisão, essa primeira prisão em Roma, que Paulo está escrevendo algumas de suas mais preciosas obras, de suas epístolas. E é ali que ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da província romana da Ásia Menor. Era a ponte que ligava as partes oriental e ocidental do Império Romano e servia de rota que unia as 5 principais cidades romanas da época. Paulo concentrou seu ministério em Éfeso durante os anos 53 a 55 depois de Cristo. E o relato dessa implantação se encontra em Atos 19, versos de 1 a 20. É importante, querido, que você compreenda quão árduo é o labor daqueles que amam ao Senhor e a palavra e querem fazê-lo conhecido. Eu quero, então, partilhar com você o relato da implantação da igreja de Éfeso antes da gente entender com mais profundidade o texto. Ele está em Atos 19, versos de 1 a 20. Diz assim:
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em idiomas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo, vejam vocês, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como vocês podem ver, a plantação da igreja de Éfeso envolveu muita dedicação, mas também o grande agir extraordinário de Deus ali. Paulo passou mais de 2 anos em Éfeso, o que era muito incomum para ele, né? Paulo passava pouco tempo nas cidades. Ele apegou-se com muito carinho aos presbíteros de Éfeso e sua despedida foi algo emocionante. Lemos sobre ela em Atos 20, de 16 a 38, texto em que recomenda que a igreja tenha muito cuidado com a doutrina e com os falsos líderes. No texto que acabamos de citar, nós podemos ler: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Irmãos, tudo isso nos faz compreender porque esta carta ela é uma carta tão teológica. Paulo desejava, queridos, que os crentes em Éfeso compreendessem as maravilhosas implicações de terem sido escolhidos em Cristo. A primeira parte da carta é Paulo mostrando aos efésios que eles foram alcançados pela graça soberana de Deus. Eles foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo para serem filhos adotivos de Deus. Na segunda parte desta mesma carta, nos é apresentado, Paulo enfatiza a importância de se viver com responsabilidade este cristianismo. Paulo une as metades teológicas da laranja e aí nós fomos eleitos por Deus, mas precisamos perseverar em santidade até o final. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus e fugir do pecado para não entristecermos ao Senhor. E uma importante área a ser santificada por uma compreensão correta da sã doutrina na vida dos crentes é essencialmente a família. E aí, nessa parte inicial, que trata acerca do marido e da esposa, nós precisamos entender algumas verdades teológicas e aplicá-las à nossa vida em família. Nós somos chamados a viver não do modo como achamos ser mais correto. Nós somos chamados a viver de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus. E isso tem que estar presente nos nossos relacionamentos mais íntimos e pessoais. Nós precisamos de um lar abençoado por Deus. E um lar abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, é um lar que se conduz em obediência às Sagradas Escrituras. Então, vamos olhar o texto comigo hoje. Primeiramente, a primeira verdade é que a prática saudável do casamento, ela repousa na sujeição mútua. E o verso 21
é a base para a compreensão de todo esse texto. O versículo 21, queridos, traz muita luz acerca do que Paulo deseja ensinar para os crentes efésios acerca do relacionamento e dos papéis que o marido deve exercer para com a sua esposa e esta para com ele. O versículo nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, em grego, lemos esta sentença da seguinte forma: hipotassomenoi eis alelois phobote en phoboteu. E a palavra traduzida por sujeitando-vos é hipotasso, que significa sujeitar ou subordinar quando está na voz ativa, e ser sujeito, ficar subordinado, ser submetido quando está na voz passiva. E isso é dito por Paulo dentro do contexto de cristão e de submissão mútua. É a ideia de uns aos outros na palavra de Deus. Sujeição mútua, meus queridos, é algo que a igreja deve praticar para consigo mesma, a fim de estar identificada como uma igreja genuinamente espiritual. Entendamos que no capítulo 5, verso 18, Paulo fala sobre sermos cheios do Espírito. Diz o verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sermos cheios do Espírito Santo implica em alguns gerúndios na nossa vida, ou seja, crentes cheios do Espírito Santo estão sempre vivendo a vida cristã. Estes gerúndios da vida cristã estão nos versículos 19 a 21. Vejam vocês: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então entenda o meu raciocínio aqui. Somos cheios do Espírito Santo quando falamos entre nós da palavra de Deus, quando entoamos louvores ao Senhor de todo o nosso coração, quando vivemos com o nosso coração agradecido a Deus e quando nos submetemos uns aos outros. Então, queridos, não é possível sermos cheios do Espírito Santo se não há uma submissão mútua em nossas vidas, e especialmente no casamento. Isso nos leva a compreender com muita clareza que a sujeição mútua entre os cristãos sinaliza que eles são cheios do Espírito Santo. Comentando esse versículo de Efésios, João Calvino destaca que Deus nos ungiu tão fortemente uns aos outros que ninguém deve tentar esquivar-se da submissão recíproca. E onde reina o amor, aí também se prestarão serviços mútuos. É muitíssimo oportuno que todos sejam exortados a que se sujeitem cada um por seu turno ao outro. E aí, queridos, isso significa que o marido e a esposa se submetem um ao outro como resultado de ser aquele lar, aquela família cheia do Espírito Santo de Deus. Todavia, essa sujeição se manifesta em ênfases distintas para o marido e para a esposa. Esta sujeição está centralizada em duas ênfases diferentes. No caso da esposa, a sujeição centraliza-se na submissão amorosa e voluntária. E no caso do marido, a sujeição centraliza-se no amor sacrificial. E aí, queridos, nós vamos adentrar o segundo ponto da nossa mensagem de hoje. A sujeição da esposa centraliza-se em submissão espontânea. E aí nós lemos acerca dessa submissão da esposa a partir do verso 22 até o 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Queridos, Paulo escreve estas palavras a mulheres cristãs, crentes em Jesus Cristo. Ele orienta as irmãs a que sejam sujeitas ao próprio marido da mesma maneira como estão sujeitas a Cristo. Uma esposa genuinamente crente em Jesus se alegra em honrar o marido por meio da obediência espontânea e respeitosa a ele, pois ao fazê-lo, ela antes está honrando a Cristo. O verso 22, volto a ler. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Paulo traz a lume aqui a criação, ao dizer que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo da igreja. A mulher é uma extensão do homem, que deve ser amada por ele, visto que foi criada para suprir sua solidão emocional e auxiliá-lo em tudo na vida. O relato da criação da mulher é algo extremamente precioso e está lá em Gênesis. No capítulo 2, verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher seria liderada e amada pelo esposo. Por isso, ela lhe devia uma sujeição santa. Se as esposas elas compreendessem bem este princípio e o aplicassem com sabedoria ao casamento, creio eu que os lares seriam melhores, elas seriam mais felizes e, pelo honesto proceder delas, poderiam levar seus esposos a conhecerem melhor o Senhor. Nós lemos sobre isso em várias porções bíblicas. Por exemplo, Colossenses 3,18 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Em 1 de Pedro 3,1 nós lemos: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. 1 de Pedro 3,5 Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Queridos, a igreja genuína é aquela que se submete ao senhorio de Cristo. A esposa saudável é aquela que em tudo que for biblicamente correto, sujeita-se ao esposo. Quando ele está errado, e esposos muitas vezes erram, ela deve discordar respeitosamente com amor. Mas quando o que eles lhes pedirem ou ordenarem ferir as Escrituras, elas não têm qualquer obrigação de se submeterem, porque elas têm um Senhor acima do esposo, e esse Senhor é Jesus. Elas não podem, para agradar o esposo, desagradarem Jesus, mas elas devem submissão ao esposo, como testemunho vivo de que elas são servas de Cristo Jesus. Mas aí entramos no terceiro ponto da mensagem de hoje. A sujeição do marido repousa no amor sacrificial. Quanto à sujeição do esposo, está no amor sacrificial, no amor que lembra o amor de Cristo por sua igreja. Entendamos que Cristo é o Senhor da igreja. Contudo, para governá-la, para estar assentado à destra do trono de Deus e governar a igreja, ele necessitou salvá-la. Cristo somente assume sua posição de rei quando cumpre de forma submissa o seu papel de salvador da igreja. O bom esposo governa a esposa porque está dando sua vida por ela.
Ninguém deveria desejar liderar uma vida sem que antes a possa amar. Como você vai ser líder? Por exemplo, ser um líder na sua empresa se você não ama os funcionários? Como você pode ser um líder na sua escola se você não ama os seus alunos e os seus funcionários? Como você pode ser um líder na sua casa se você não ama a sua esposa? O bom esposo governa a esposa quando está dando sua vida por ela. Ninguém jamais deveria desejar ser líder de nada se não estiver disposto a dar a vida por aquela causa. E é isso que nós lemos nos versos 25 a 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, bons maridos são aqueles que sacrificam suas vidas pelo bem da esposa e família. O marido se torna servo antes de ser honrado como Senhor. E isso me faz lembrar do que R.C. Sproul fala e traz algo muito lúcido acerca dessa passagem. Comentando, ele diz: ao longo de Efésios, Paulo enfatizou a importância da liderança sobre todas as coisas, tanto na antiga quanto na nova criação. Como líder da igreja, Jesus personifica e capacita uma nova comunidade de amor, a igreja, o seu próprio corpo. Aqui Paulo aplicou a liderança de Cristo ao casamento. Cristo reverte a inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado de sua queda em pecado, restaurando a ordem criativa original na qual marido e esposa se complementam. Ambos os cônjuges, meus queridos, se sujeitam um ao outro. O marido dá-se à esposa como Cristo à igreja, e então ele a lidera em amor. A esposa se sujeita ao marido, sendo-lhe submissa no Senhor Jesus. Alegre, porque aquele esposo cuida muito bem dela. E aí eu quero aplicar aos maridos. Primeiramente, eu quero dizer: amem e cuidem de suas esposas com todas as forças e de todo o coração. Zelem por elas ao máximo. Gastem-se por elas e assim vocês serão homens como Cristo quer que vocês sejam. As esposas, honrem de coração o marido. O obedeçam e tratem respeitosamente em tudo que for justo diante de Deus. Assim sua casa irá bem. Lembre-se que a mulher sábia edifica sua casa, a tola, porém, a derruba com as próprias mãos. Se Cristo é o Senhor da família, devemos obedecê-lo como família. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade de falar sobre família hoje. Obrigado por aqueles que estão assistindo a esta palavra hoje. Ensina-nos a ser maridos que olham para Cristo e se submetem ao seu senhorio para governarem suas esposas sacrificialmente. Olhe para as esposas que me assistem agora
que possam corrigir-se e submeterem-se aos seus maridos como boas esposas em tudo aquilo que não pequem contra o Senhor. Obrigado por nos dar a palavra que nos instrui tão sabiamente. Agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, por este tempo. Que sua vida seja profundamente abençoada por Deus. Que você continue assistindo o nosso canal. E dentro em breve, se o Senhor permitir, começaremos a reabrir os templos para louvarmos ali ao nosso Deus. Mas isso está nas mãos do Senhor. Vamos orar por isso sempre. Muito obrigado. Deus te abençoe.